Daniel capítulo 5, parte 2. Deus estava trabalhando nos bastidores para trazer à tona seu vaso escolhido. Outra pessoa, até agora desconhecida, entrou na sala do banquete. Ela era a idosa rainha-mãe, viúva do grande Nabucodonosor, a cabeça de ouro e primeiro governante da Babilônia. Ela ouviu falar da consternação de Belsazar e da inabilidade dos sábios para ajudá-lo em seu dilema. Parece sugestivo o seu temor a Deus e sua fé de que ela foi separada da embriaguez da festa do palácio. A rainha viúva conhecia bem o reinado cheio de acontecimentos de seu marido. É possível que ela estivesse presente com ele no telhado do palácio, quando ele falou suas palavras arrogantes. Ela tinha pensado muitas vezes sobre a calamidade que tomou conta dele nos 7 anos que ele perambulou como um animal ao redor do palácio. Além disso, ela nunca poderia esquecer o local e serviço deste Daniel, que tinha sido o instrumento na conversão de seu marido, e nós supomos em sua própria conversão também. Podemos, portanto, apreciar o seu conselho a Belsazar para chamar Daniel, pois ela tinha absoluta confiança de que ele seria capaz de dar a interpretação. O rei imediatamente chamou o profeta à sala do banquete. Daniel era agora um homem idoso, de mais de 40 anos, mas como é estimulante perceber que sua força natural não diminuíra, nem o seu olho espiritual esmaecera. A mesma fidelidade da juventude é evidenciada na maturidade e na velhice. Ele não estava propenso a mudar com o passar das dinastias dos monarcas. Nisso, ele é um exemplo de firmeza, digno de imitação. O rei falou e disse-lhe: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Versículo 13. Parece pela sua pergunta que ele tinha ouvido falar sobre este Daniel, mas não havia tido antes nenhuma pretensão de conhecê-lo pessoalmente. Sua extremidade terrível havia solicitado convocações urgentes que agora trouxeram o fiel servo de Deus diante dele. O governante ansioso então pediu a Daniel para ler o escrito e dar-lhe a conhecer o significado, prometendo-lhe grandes honras, um manto escarlate de glória, uma corrente de ouro e um lugar no reino como terceiro governante foram as honras colocadas diante de Daniel, se ele revelasse o segredo. Daniel não foi influenciado a suavizar a mensagem pelos presentes lisonjeiros que lhe foram prometidos. Nem sequer ele estava com medo de ser fiel por temer o mais poderoso governante na terra, em cuja mão estava a vida e morte de seu povo. Ele permaneceu lá em toda a dignidade do serviço ao Deus do céu, e como mordomo da verdade, estava determinado a falar todo o conselho de Deus. Qualquer coisa a menos não pode ser aceitável em um servo de Cristo hoje. No meio de um desvio de caráter babilônico, a voz dos fiéis deve ser ouvida com a firmeza de uma trombeta. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Daniel desprezou os presentes e as recompensas do rei. No entanto, era seu dever, como porta-voz de Deus, dar a conhecer a verdade sobre as palavras. Ele também aproveitou a oportunidade para repreender o rei da maneira mais destemida e para mostrar-lhe que o julgamento ao qual ele estava para ser submetido era justo e merecido. Aqui há um princípio que é de suma importância. Antes de Deus derramar sua ira sobre um pecador, ele elucida sua ação. Esta é uma das compreensões mais reveladoras dos caminhos de Deus, quando em julgamento. Ele é claro quando fala em ira. É justo ao executar a punição. Isso está registrado em várias partes da história do julgamento divino nas Escrituras.
Os exemplos são numerosos demais para mencionar, mas o leitor faria bem em refletir novamente sobre Gênesis, capítulo 3, onde na primeira instância de julgamento sobre o homem, o Senhor Deus explica a razão da sua ira. Será assim no dia do último julgamento, quando ele vai abrir os livros e pôr em ordem as causas de seu eterno descontentamento. Assim, pelas palavras de Daniel, a acusação de Deus foi traçada a Belsazzar. Primeiramente, ele mostrou que a sua iniquidade havia aumentado por causa do conhecimento e da luz contra os quais ele tinha abertamente pecado. Ele era neto de um crente cuja conversão tinha sido escrita e publicada em cada parte de seu vasto reino. Daniel relatou a história completa com precisão e com peso, atingindo o coração do ouvinte orgulhoso e insolente. Mas quando seu coração se exalçou, o de Nabucodonosor, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real. E passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. Versículo 20 e 21. Tendo contado novamente em despojada fraseologia a natureza do relacionamento de Deus com seu avô, Daniel agora continuou da maneira mais fiel com Belsazzar. A espada afiada da verdade divina deve ter alcançado a consciência dormente do orgulhoso governante da Babilônia. Destemidamente, o profeta idoso o acusou da mais grosseira iniquidade. E tu, seu rei Belsazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificasse. Versículo 22 e 23. Depois de terminar seu discurso de preparação, Daniel dirigiu os olhos curiosos do grupo para a escrita misteriosa, que se concluiu no emplastro. A parte da mão agora desapareceu da vista do rei, mas a escrita permaneceu em caracteres indestrutíveis. As palavras eram 4: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Daniel agora leu as palavras e também comunicou por revelação divina a grave intenção da mensagem. Somente com a ajuda direta do escritor podem ser entendidos os seus escritos. Assim é a nossa compreensão dos escritos de Deus, revelados em sua palavra. Em seguida, Daniel fez saber ao rei o sentido das palavras. Mené, Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Aqui é mostrado claramente que o primeiro grande império, a Babilônia, está prestes a se extinguir, como Daniel tinha dado a conhecer a Nabucodonosor há mais de 60 anos. Capítulo 2, versículo 39. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus, tendo designado homens para a regência, mantém tais governantes na responsabilidade de controlar os assuntos em justiça. Esses monarcas da Babilônia haviam falhado em sua responsabilidade, e a balança do santuário os achou insuficientes. Isso foi especialmente verdadeiro a respeito de Belsazzar. Ele particularmente foi achado em falta, e por sua irreverência e blasfêmia provocou a ira de Deus. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas.
Peres é em outra forma da palavra Ufarsim. Ufarsim deve ser traduzido como E-Farsim ou E-Peres. Farsim em hebraico significa os persas. Parezim, na língua dos caldeus, significa divisão. Na interpretação, Daniel, pela habilidade divina, juntou as duas palavras e pronunciou o julgamento da Babilônia pelos medos e persas. Assim, o veredito do Tribunal Superior do Céu foi dado ao Império da Cabeça de Ouro e o julgamento estava prestes a acontecer.